Som. E o microfone estava desligado. Vocês estão bem? Estão me ouvindo? Graças e paz. Boa noite para vocês. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham passado aí uma boa metade de semana. E a gente vai começar o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Hoje a coisa tá boa, hein? A coisa vai pegar fogo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse instante para a gente dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos orar? Nós te agradecemos, Pai, pela tua revelação a nós. Nós te agradecemos, Deus, porque nós podemos colocar a nossa esperança no Senhor e no céu. Nós temos muitas decepções aqui na terra, muitas tristezas às vezes, muitas dores, muita provação, muita tribulação, ó Pai. Mas a nossa esperança está no Senhor, porque, ó Pai Santo, o teu livro, a tua palavra, ela revela que um dia nós estaremos com o Cristo, o seu Cordeiro, que tira os pecados do mundo. Obrigado, Deus, por essa nossa esperança em Ti. Essa esperança, Pai Santo, que é verdadeira, que aquece os nossos corações. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a IBCI, a nossa igreja querida. Peço que os irmãos, Pai, se mantenham unidos pelo vínculo do Teu Espírito, mesmo nesse distanciamento. Peço, ó Pai, por esses irmãos que têm acompanhado esses estudos. E esses estudos possam ser, ó Pai Santo, canais para edificar a Tua igreja, mas também, ó Pai Santo, para que Teu Evangelho seja anunciado. E é para isso que nós estamos aqui. Em nome de Cristo, conduza-nos em paz. Amém, Jesus. Amém. Ok. Deixa eu ver por onde começar. Hoje tem bastante coisa para falar. Perfeito. Até semana passada a gente vinha desenvolvendo aí o livro de Apocalipse. Na verdade, nós estamos desenvolvendo aí o estudo sobre o livro de Apocalipse. E lembrei o que queria falar. Deixa eu voltar aqui, depois eu continuo. Lembrei. São 8h05 no meu relógio. Eu vou tentar parar às 20h50. E aí, das 20h50 às 9h, ou das 20h50 às 21h10, alguma coisa assim, a gente vai responder algumas perguntas, porque eu fui incentivado a abrir para perguntas, ok? Então, a gente vai ler aqui nos comentários. Eu tô com a Nicé ali também, ela tá escondidinha, né? E a Nicé também vai me ajudar aí com as perguntas. Então, coloque pergunta aí para a gente poder ajudar, para tornar um pouquinho mais dinâmico. E é verdade, de fato, estudar o livro de Apocalipse é um livro que requer respostas, né? Porque fica difícil, como o ensino é de forma remota pelo Facebook, fica difícil fazer pergunta, mas a gente vai se esforçar aí para receber as perguntas que você tem e para responder, tá bom? Para que a gente traga aqui o ensino com mais qualidade. Então, perfeito. Dito isso, lembrar aqui algumas coisas importantes. Nós vimos que o apóstolo João, ele recebeu a revelação de Jesus Cristo. Nós vimos que o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, já estava velhinho, ao que tudo indica, com pelo menos 80 anos de idade, quando ele recebe a revelação do Apocalipse. Naquele momento, todos os outros apóstolos já haviam morrido, apenas o apóstolo João que estava vivo nesse momento. E nós entendemos que quando Jesus ele fala das 7 igrejas da Ásia para João, Jesus de fato está falando sobre igrejas locais que existiam na época. Porém, os ensinamentos que Jesus traz para aquelas igrejas locais são ensinamentos também que servem para nós, né? Para toda a igreja, para aquilo que a gente chama de igreja universal, ok? Então, se aplicou lá atrás os ensinamentos das 7 igrejas e também se aplica ao nosso coração. E aí a gente lembra que a partir do capítulo 4 nós vamos ver, pelo menos mais de uma vez, a seguinte expressão no livro de Apocalipse. Depois destas coisas, né, Jesus chama agora João e diz para o apóstolo João o seguinte: olha, depois destas coisas, agora eu vou te mostrar o que vai acontecer. E nós entendemos
pela nossa linha de interpretação das Escrituras, né? Nós entendemos que depois dessas coisas é uma referência direta ao período histórico da igreja na Terra, ok? Você que está aí de plantão, que é um teólogo de plantão, quero me identificar aqui como dispensacionalista progressivo, né? A gente não está aqui com a ideia de falar sobre as escolas de interpretação do Apocalipse, mas só para você ficar aí de sobreaviso, ok? Então nós entendemos que a partir do capítulo 4 do livro de Apocalipse, Jesus começa agora a falar para João aquelas coisas que haveriam de acontecer após o período da igreja. Então entendemos que há um período da igreja na Terra e há um segundo período da igreja que não está mais na Terra, ok? Agora, para a gente entrar ali, deixa eu ver aqui certinho o capítulo para não falar bobagem. Deixa eu ver aqui. Livro de Apocalipse. É isso aí, depois dessas coisas, né? Depois do tempo da igreja. Ok. Agora, nós já estudamos capítulo 4, nós já estudamos capítulo 5, e aí agora a gente vai entrar no capítulo 6 de Apocalipse. Só que nós vamos fazer aqui um intervalo antes de entrar no capítulo 6 do Apocalipse, para a gente fundamentar a interpretação aqui dos 6 selos, ok? Então, os 6 selos, eles começam agora a mostrar a ira de Deus sobre a humanidade, perfeito? Então, para que a gente entenda esse período que vai acontecer, ok? Esse período que ainda não aconteceu, a gente precisa passar por alguns textos e passar também por alguns temas. Hoje, nós vamos falar necessariamente, quero repetir aqui, antes da gente entrar nos 6 selos, que falam sobre a ira de Deus e começa a ser derramada sobre a terra, necessariamente a gente precisa investigar alguns outros textos na Bíblia, bem como estudar alguns temas. Então, hoje nós vamos falar sobre as 7 semanas de Daniel. E dependendo da dinâmica de hoje, se a gente entender que a gente vai se satisfazer com o ensino de hoje, na próxima semana nós vamos estudar um pouco sobre o anticristo na Bíblia, ok? A gente vai dar uma olhadinha sobre o trabalho do anticristo também no livro de Daniel, livro de Tessalonicenses, e em texto de Apocalipse, Mateus e Marcos. A gente vai dar um panorama, um perfil, traçar um perfil aqui do anticristo. Por quê? Porque a partir do capítulo 6 vai haver uma grande mudança de tom no livro de Apocalipse. Então, capítulo 6 começa então Deus derramar a sua ira sobre a terra, e aí a gente vai ver a besta, o falso profeta, as 2 testemunhas, as 144.000 testemunhas de Deus, de Jeová. Então, para que a gente entre nesse texto nesse mar mais profundo, a gente precisa fundamentar algumas coisas antes, tá? Então, hoje, 7 semanas de Daniel. Se a gente conseguir terminar as 7 semanas de Daniel hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre... Vai falar um pouquinho não, a gente vai entrar no tema do anticristo na semana que vem, ok? E aí só depois a gente volta lá para o capítulo 6, tá? 7 semanas de Daniel. Vamos pegar aqui já o texto? Esse aqui está comigo. Isso, você está vendo o texto aí. O profeta Daniel, ele é um profeta peculiar. Ele é um profeta que, além de ter as suas visões, os seus sonhos, ele falou muita coisa sobre o livro de Apocalipse. Algumas pessoas entendem, e eu também entendo, que na verdade o livro de Apocalipse ele é um desdobramento do livro de Daniel, especificamente aí nessa profecia, Daniel capítulo 9, verso 24 a 27. Então a profecia de Daniel, ela é recebida por Daniel naquela época. Daniel não tem todos os detalhes dessa profecia, porém quando a gente olha o livro de Apocalipse, nós vamos perceber o seguinte, que o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6, na sua grande parte, a partir do capítulo 6, a maioria do livro de Apocalipse, ele é resultado dessa profecia. Então, a profecia começa pequena, e aí agora, no tempo de Daniel, né? E a gente precisa lembrar, Daniel, Antigo Testamento,
aí centenas de anos antes de Cristo, profetizando sobre aquilo que haveria de acontecer nos finais dos tempos. Então, o livro de Apocalipse, ele é derivado dessa profecia de Daniel, capítulo 9, verso de 24 a 26. Então, nós vamos hoje estudar sobre as 70 semanas de Daniel e depois, na medida que a gente vai estudar, você vai ver qual é a relação que essa profecia, que as 70 semanas de Daniel tem com o livro de Apocalipse. O que tem a ver esse trem aí com Apocalipse? Então, a gente vai começar a ver a partir de agora, ok? Então, aqui a gente está, Daniel, capítulo 9, verso... Estou no 27, eu quero 24. Aí, Daniel, capítulo 9, verso 24. Diz o seguinte, a profecia. Agora estou mais esperto, estou trazendo a minha aguinha aqui. Diz o seguinte. Vamos pegar aqui um panorama antes. Vamos pegar aqui um panorama. Daniel era aquele profeta que foi levado junto com seus 3 amigos para a Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, por Nabucodonosor, ok? E eles ficaram 70 anos cativos. 70 anos ficaram na Babilônia. Por quê? Porque eles, enfim, por conta da desobediência do povo. E Daniel, ele estava estudando o livro do profeta Jeremias. E ao estudar o livro do profeta Jeremias, ele compreendeu que o cativeiro babilônico, esses 70 anos, estava terminando. E aí ele começa a orar ao Senhor para dizer, Senhor, é isso mesmo que eu estou lendo? Estou começando a compreender que o término do cativeiro vai acontecer na minha geração. E aí então Deus diz para ele que ele, de fato, estava interpretando através do anjo, né? Que de fato ele estava fazendo a correta interpretação das escrituras e Deus começa a dar detalhes de como que eles sairiam agora da Babilônia e que eles voltariam. Então foi na geração de Daniel que houve o edito para que o povo saísse da Babilônia e voltasse. Então, durante essas revelações que Deus está dando para Daniel sobre o retorno do povo de Israel da Babilônia para Jerusalém, para Canaã, Daniel também recebe essa revelação específica aqui sobre as 70 semanas de Daniel. Então vamos lá. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Determinadas. Então não há como mudar isso. E sobre a tua santa cidade. Sobre o teu povo, especificamente aqui, a gente pode entender que é o povo de Israel. E sobre a tua santa cidade, no caso aqui, Jerusalém. Então, essas 70 semanas, elas estão determinadas para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Ok? Sigamos lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Okay? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Ok, temos mais... Ok, esse aqui a gente já leu, está repetido aqui. Eu repeti aqui alguns slides aqui. Sigamos, ok. Vamos lá.
O discurso profético que a gente encontra em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala da sua vinda, quando Jesus fala da manifestação dos falsos profetas, dos falsos cristos, né? Quando ele diz que como um sinal, né, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Inclusive, Vencedores por Cristo tem uma canção muito bonita com relação a esse texto de Mateus, também lá em Marcos, capítulo 13, 14 a 20, a gente vai perceber que esses dois textos, o livro de Apocalipse mais esse texto de Daniel, eles estão totalmente relacionados. Então vamos lá. Para você entender o livro de Daniel, você não pode desprezar o que a Bíblia fala sobre... para que você entenda sobre o livro de Apocalipse, você não pode desprezar o que a Bíblia também fala da vinda de Cristo, além de Apocalipse, né? Além desses temas. Então, estudar Mateus capítulo 24, Marcos 13, é de fundamental importância para que a gente entenda aí o livro de Apocalipse, bem como estudar Daniel capítulo 9 em diante. E tem outros textos também de Daniel que a gente vai ver que vai falar do anticristo, mas isso não é assunto para hoje. Se der tempo, a gente fala na semana que vem, né? Como eu disse. Okay. Se você der uma lidinha lá em Levítico capítulo 25, verso 8, eu não vou ler o texto aqui agora. Vamos ler, vai? Eu vou ler o texto. É Levítico. A gente tem que matar a cobra e como eu aprendi, a gente não mostra o pau, a gente mostra a cobra morta. Então vamos lá mostrar a cobra morta. Levítico capítulo 25, verso 8. Me disseram que não adianta você mostrar o pau que matou a cobra, você não prova nada, você tem que mostrar a cobra morta para provar que ela morreu de fato. Né? Por isso que eu estou trazendo esse ditado popular aí. Levítico capítulo 25, verso 8. Diz o seguinte: contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Moisés está falando aqui sobre o jubileu, o ano do jubileu. Então, o ano do jubileu, ele era um ano religioso e existia uma festa religiosa até em torno disso que Deus havia estabelecido através de Moisés. E a gente pode perceber ali que há uma citação de 7 semanas de quê? De anos. Então, o calendário judaico, ele também se apropriava dessa ideia de 7 semanas de anos também para poder se compor. Então, as semanas no calendário judaico eram também semanas de dias, bem como também haviam semanas de anos no calendário judaico. Para a gente aqui, a gente só tem semanas de dias, não é verdade? Mas os judeus naquela época também tinham, além de semanas de dias, também tinham semanas de anos. Okay? Então, a profecia de Daniel, ela fala que 70 semanas estão determinados sobre o povo de Israel. Okay? Não vou entrar aqui em muita particularidade, a não ser que os irmãos de fato desejam, né, para que a gente seja mais dinâmico, mas a interpretação clássica, dispensacionalista, progressiva, ela entende que essas 70 semanas do qual Daniel está profetizando não são semanas de dias, e sim são semanas de anos. Ok? Porque o termo no hebraico que Daniel está utilizando é o mesmo termo no hebraico que Moisés está utilizando ali no livro de Levítico. Ok? Então, são 70 semanas de anos. Então, se você fizer 70 semanas de anos e multiplicar isso, ok? Segundo o livro de Daniel, se a gente usar como base de cronologia a indicação de Levítico, capítulo 28, 70 semanas que Daniel está mencionando ali no seu livro são exatamente 490 anos. Essa conta
é uma conta importante, ok? Você precisa pensar que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. E é alguma coisa muito espetacular, né? Sobrenatural vai acontecer não só sobre o povo de Israel, mas sobre toda a humanidade durante essas 70 semanas. E nós chegamos aí numa conta com base na própria Bíblia, na própria interpretação de Levítico 25:8, nós entendemos que essas 70 semanas, elas se referem a 490 anos, ok? Uma questão de matemática, não tem segredo aí, não tem nenhum misticismo, nós só estamos nos apropriando do calendário judaico para poder chegar nesse número de 490. 70 vezes 7 é igual a 490. 70 semanas de 7 anos estão determinados sobre o teu povo. Essa é a profecia que Daniel está recebendo, ok? Então fica aí no coração com 490 anos. Então, uma semana, conforme Levítico 25:8, é igual a quê? A 7 anos. Uma semana é igual a 7 anos. Perfeito. Ok? Uma semana igual a 7 anos. 7 anos vai lembrar alguma coisa para você. Pelo menos você que nasceu na Igreja Batista antes da fundação do mundo, ou veio de uma igreja histórica, 7 anos vai te lembrar alguma coisa no livro de Apocalipse, não vai? Os 7 anos de tribulação. Lembra disso? Perfeito. É dessa conta, é dessa interpretação a partir de Levítico 25:8, das 70 semanas de Daniel, que nós vamos embasar aquele período de 7 anos da grande tribulação. Mas guarda na manga aí essas informações para a gente depois degustar ela com um pouco mais de tranquilidade lá na frente, ok? Sigamos em frente então. Tá, então qual é o objetivo? Olha só, qual é o propósito das 70 semanas? Isso é importante a gente entender. Qual é a motivação pela qual Deus estabeleceu essas 70 semanas sobre o povo? A primeira delas, acabar com a transgressão. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para, primeira coisa, acabar com a transgressão. Vamos pensar aqui. Olha para a vida de Israel. Se você quiser, olha também para um quadro geral maior, para o quadro do mundo. A transgressão acabou? A resposta certamente é não. Outro propósito para dar para 70 semanas. Dar fim ao pecado. Isso é o que está escrito em Daniel capítulo 9, verso de 24 a 27. Dar fim ao pecado. O pecado teve fim? Não. Durante as 70 semanas, durante 490 anos, enfim, o pecado não teve fim. Ok? Expiar as culpas, né? Expiar as culpas, ou seja, pagar os pecados, né? Trazer justiça eterna. Já há uma justiça eterna hoje em vigor, né? Vou fazer a pergunta de uma outra forma. Existe justiça na perspectiva horizontal nossa, humana? Do ponto de vista eterno, sim, mas do ponto de vista horizontal, do ponto de vista vertical, sim, do ponto de vista horizontal, não, né? Ungir o Santíssimo, aí a gente vai entender um pouco mais o que significa esse ungir aí o Santíssimo lá na frente, perfeito? Então, mas de qualquer forma, o que a gente pode perceber nas 70 semanas de Daniel? Que era um período de tempo, e isso que é importante, aí eu queria aqui te fazer um convite para dizer a você que não necessariamente você precisa contar os dias, os minutos, os anos, porque senão a gente vai incorrer num erro de a gente calcular a volta de Jesus. Olha só, queridos. O pastor na televisão disse que toda certeza Jesus Cristo não voltaria nos próximos 7 anos. Ele afirmou isso. Por quê? Porque para ele, para Jesus Cristo se manifestar nos próximos 7 anos, algumas coisas precisavam acontecer e ele vai falar a partir dessa interpretação que eu estou trazendo para os irmãos.
Na verdade, a nossa interpretação é muito limitada. Então, a gente não pode dizer uma coisa dessa. Isso é, no mínimo, uma heresia, porque só o Pai sabe quando Jesus Cristo vai voltar. Ele mesmo disse, nem o Filho do Homem sabe disso. O que nós podemos ter aqui, e aí eu quero convidar você, é pegar esses números, que apesar de serem números que realmente eles fazem sentido, mas não aplicar esses números na sua literalidade, ok? Precisamos aí ter bom senso com isso, porque existem muitas contas aí acerca das 70 semanas de Daniel, datas específicas, e eu acho que a proposta de Deus ao revelar as 70 semanas de Daniel não era necessariamente falar em data cronológica para ele, mas dizer que em um período de tempo específico Deus atuaria na Terra. Volto a dizer, nem todas as dúvidas sobre as 70 semanas de Daniel a gente tira agora. A gente vai levar isso lá para frente. Durante todo o livro de Apocalipse, durante todo o estudo do livro de Apocalipse, a gente vai fazer menção a essa profecia. Hoje, na verdade, a gente está dando uma introdução. Então, o livro de Apocalipse ele vai seguir caminhando em paralelo a essa profecia de Daniel capítulo 27, bem como eu disse, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13. Então, se você não entender tudo hoje, fica tranquilo, a gente vai sempre estar voltando a essa profecia aqui durante o nosso estudo, ok? Mas eu quero aqui fazer um convite para você a não necessariamente interpretar essas 70 semanas literalmente como 490 quantos anos mesmo? Vamos lá. 490 anos ali, então meia-noite deu 490 anos, pronto, vai acabar o mundo. Calma, não é nada disso. São períodos de tempo específicos estabelecidos por Deus e que, na verdade, esses períodos assustam. Por quê? Porque eles batem até de uma certa forma, né? Mas a gente precisa ter cuidado para não ficar fazendo continha na calculadora científica para dizer quando que Jesus vai voltar, ok? Sigamos em frente então. O que essa profecia ensina? Ela ensina que vai haver a cessação do pecado ao final das 70 semanas. Quando essas 70 semanas se cumprir, vai haver uma cessação do pecado. Então a gente pode partir da ideia de que essas 70 semanas não foram cumpridas na sua integralidade. Por quê? Porque o pecado está aí correndo solto, como a gente sabe. Ok? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Ok, vamos lá. Então, mais alguns princípios importantes. 7 semanas são igual ao quê? A 49 anos. Neemias, capítulo 2, verso 1. Olha que coisa terrível. E como a palavra de Deus ela é terrível. Artaxerxes, que era o imperador, ele que vai começar a fazer as promulgações para que o povo comece a sair da Babilônia para poder descer para Jerusalém para reerguer os muros e a cidade. Então, Daniel, ele está ali recebendo a revelação de que naqueles dias, na sua geração, as pessoas começariam então a descer da Babilônia para poder voltar para Jerusalém. E olha que interessante. Neemias capítulo 2, verso 1. Quando Artaxerxes ele promulga a saída do povo do cativeiro para Jerusalém, ele quando a cidade é restaurada, olha que interessante. Quando os muros são erguidos, quando o cativeiro necessariamente ele acaba na sua plenitude, o templo é reconstruído, isso acontece exatamente em 49 anos, em uma semana. Então, quando a gente vai lá no livro de Daniel, vou dar mais uma voltinha aqui para trás, deixa eu ver aqui. Quando a gente vê aqui, olha que interessante, olha que dado interessante. Opa. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar as transgressões. Ok?
sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, desde a saída de Artaxerxes, Neemias, capítulo 2, verso 1. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, vamos mais um pouquinho, haverá 7 semanas. Daniel está recebendo a informação que haverá 7 semanas para que a cidade seja edificada a partir da promulgação do edito de Artaxerxes. E isso de fato aconteceu no ano de 440 e quê? Deixa eu ver aqui. 444 a.C. Essa profecia se cumpriu das primeiras 7 semanas. Nós estamos falando de 70 semanas. 7 semanas. O povo sair de Israel e reconstruir sua cidade e seu templo. E isso de fato aconteceu na história. Okay? Isso é um dado histórico. Flávio Josefo, inclusive, nos ajuda com isso. O historiador Flávio Josefo. Então, essas 7 semanas, de fato, esses 49 anos, eles se cumpriram necessariamente conforme a profecia diz. Okay? Então, nós estamos falando de 70 semanas. 7 semanas foram o quê? Cumpridas. Faltam quantas semanas aí? 70 vezes 7? Ou, desculpa, 70 semanas menos 7 semanas, quantas semanas dão? Quantas, meu bem? 63 semanas. Feito. Ok. Vamos voltar mais um pouquinho aqui. A gente vai precisar ficar voltando no texto algumas vezes. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, nós temos das 70 semanas, nós temos aí pelo menos 3 fatias. Uma fatia de 7 semanas que já foram cumpridas, ok? E também mais 62 semanas. E essas 62 semanas, vamos seguir mais um pouquinho na frente aqui. Olha aqui, ó. É isso aí. E depois das 70, olha, são 62, isso. E depois das 62 semanas, 7 semanas a gente já resolveu aqui, né? Vou falar devagar aqui. Eu estou tentando ser o mais didático possível, porque eu sei que essa profecia é um pouquinho difícil. 7 semanas das 70 a gente já resolveu. Né? Colocamos lá no edito de Artaxerxes, o povo desce do cativeiro, ergue a cidade e constrói o templo durante 7 semanas, 49 anos. Então a gente já resolveu. A profecia agora está falando de uma outra parte das 70 semanas. Ok? Agora está falando de 62. 7 a gente já resolveu. E agora como é que a gente resolve 62 semanas? Vamos lá. E depois das 62 semanas será cortado o quê? O Messias. Será cortado o Messias. Quem é o Messias? O Messias é o Cristo. Esse Messias, ele vai ser cortado durante ou ao final desse período de 62 semanas. Então, a gente tem que pensar também como Daniel está enxergando nesse momento. Para Daniel, ele sabe que o Messias vai ser cortado, né? A palavra ali no hebraico é ele vai ser tirado, ele vai ser sacado, ele vai ser assaltado, ele vai ser tirado de cena. E aí nós podemos interpretar que esse período das 62 semanas, ao final dela, é o período em que Jesus Cristo se manifesta no seu ministério e na sua morte, quando ele de fato ele é tirado, quando a manifestação presente de Jesus Cristo no mundo deixa de existir, quando ele é de fato cortado. Então, 7 semanas, saída do cativeiro e reconstrução de Jerusalém, 62 semanas, ao final das 62 semanas, um período no qual Jesus Cristo
vai lá na frente, no finalzinho, estabelecer seu ministério e ele vai ser então tirado, ele vai ser morto e levado à cruz. Ok? Perfeito. Daqui a pouco a gente vai num gráfico lá na frente, eu tentei fazer um, um desenho aqui para tentar ilustrar um pouco mais sobre isso. Então pensa assim, 62 semanas, deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Olha o pastor pegando calculadora para dar curso de teologia. 62 vezes 7. Nós estamos falando de 434 anos. Ok? E a conta bate com o início do ministério e a morte de Jesus Cristo. A partir do final dessa primeira semana de 7 anos, Jesus Cristo, depois dessa profecia de Daniel, esses anos eles são muito aproximados e eles de fato batem ali, né? Tem gente que aí faz a conta dos dias, do segundo, mas eu acho que não é necessário. É necessário a gente entender que as 62 semanas se refere ao período pelo qual Israel acabaria de estabelecer a sua cidade, a reconstrução do seu templo, e depois o Messias seria cortado dentre os homens, o Messias seria morto, levado à cruz, no período de 434 anos, que de fato é o período onde Jesus Cristo ele entra em Nazaré e ele é crucificado. Volto a dizer, eu não vou entrar aqui nos detalhes desses números, mas assusta. E a gente pode perceber o como a Bíblia é linda, o como a Bíblia é perfeita, como Deus ele é detalhista com as suas coisas, aquilo que ele faz. Então, eu não estou aqui trazendo nenhuma especulação filosófica nem teológica, eu estou trazendo aqui um posicionamento de interpretação do dispensacionalismo mais clássico, né, do que progressivo, mas o importante é que a gente tenha a devida noção que Deus ele estabeleceu 70 semanas sobre o povo de Israel, 7 já resolveu, e também agora já resolveu as 62. E as 62, ela termina com a morte de Jesus Cristo. Ok? Feito. Sigamos então. Acontece que, depois que nós resolvemos agora as 7 semanas, depois que nós resolvemos as 62 semanas, falta uma outra fatia dessas 70. 7 resolvidas, 62 resolvidas, falta uma semaninha. E aí, esse é o grande problema da interpretação dessa profecia. Cadê essa semana que está faltando? Será que ela se cumpriu depois da morte de Jesus? Depois que o Messias foi cortado? Essa semana ela já começa a ser inaugurada novamente? Será que a profecia de Daniel ficou lá atrás? Essa é a grande questão e essa é a grande dificuldade, inclusive do posicionamento dispensacionalista. Mas é a que é a mais coerente, é a mais acertada, porque o livro de Apocalipse ele vai fundamentar essa teoria. A teoria de que, após o Messias ter sido cortado, houve um intervalo, ok? De tempo nessa profecia por conta da inserção dos gentios na igreja de Cristo, né? O apóstolo Paulo ele fala ali em Romanos capítulo 11 que a igreja ela foi, ou os gentios, né? Os gentios, eles foram enxertados em Israel, se tornando um único povo. Tem gente que fala que são povos diferentes, enfim, mas eu acredito que é um único povo. Mas, enfim, mas essa teoria toda vai asseverar, e é o que importa para nós agora, e ela vai dizer o seguinte, que esse período da 79ª semana até a 70ª semana, essa semana que falta, ela ainda não aconteceu. Por que ela não aconteceu?
porque a igreja é inserida nesse quadro escatológico, ok? E essa 70ª semana, ela só vai começar depois do arrebatamento da igreja. E a gente vai falar bastante sobre isso, ok? Mas pensa da seguinte forma, que é o que importa para nós hoje. Volto a dizer, se você achar que se a gente achar que é necessário, a gente traz essas informações novamente e na próxima semana. Senão a gente já entra aí para tentar traçar um perfil do anticristo. Nós estamos falando de 70 semanas de anos, ok? Baseado em Levítico capítulo 25. 70 semanas de anos estão determinadas sobre o povo de Israel, sobre o povo de Daniel. E Daniel, ele vê Artaxerxes assinando a promulgação para o povo descer da Babilônia, e a profecia de Daniel diz o seguinte, que o povo levaria 7 semanas de anos para poder erguer os muros e restaurar Israel. E de fato, historicamente, em 49 anos, depois do edito de Artaxerxes, né, conforme Neemias capítulo 2, verso 1, estou repetindo aqui, né? Conforme Neemias capítulo 2, 21, de fato acontece. Então a gente mata essas 7 semanas lá atrás. Depois dessas 7 semanas terminarem, 434 anos depois, 432 anos, 435 anos depois, Jesus Cristo, ele entra em cena na Galileia e ele fica 3 anos no seu ministério e ele é crucificado, ok? Então, essa profecia também se cumpriu. O corte do ungido, da manifestação do ungido, ela cessa por conta do corte dele. Então, essas profecias, elas de fato aconteceram nesses períodos. Aí a gente resolve 62 semanas. Fica faltando uma semana que a gente não consegue resolver. E algumas coisas vão acontecer nessa uma semana que falta, ok? E aí a interpretação dispensacionalista é que essa semana ela ainda vai acontecer. Ela não aconteceu por conta da inserção da igreja, ou da inserção dos gentios fazendo parte da igreja, da inserção dos gentios fazendo parte do povo de Deus. E essa 70ª semana, ou essa última semana, ou esses últimos 7 dias da profecia de Daniel, eles ainda vão acontecer. E eles começam exatamente após o arrebatamento da igreja, ok? Gata, se tiver alguma pergunta aí, já pode trazer, viu? Porque a gente... Então, boa. O Messias, o Messias vai ser cortado após as 62 semanas, ok? Então, se a gente pegar pelo... Gata, acho que era melhor... Acho que o povo não viu a pergunta, né? Fala aqui pertinho mais. Ó, pega esse microfone aqui, ó. Ó, pega esse microfone, senão eu fico respondendo aqui, acho que... A Fabi perguntou, depois das 7 semanas veio o Messias? Foi o que entendi. Entendeu. Muito bom, já fica com esse microfone. Então, Fabi, o Messias, ele vem depois de 69 semanas, ok? 62 é contada depois das 7. Então, primeiro as 7 semanas tem que acontecerem, e depois das 7 semanas, mais 62 para o Messias ser cortado, dele ser morto, dele ser crucificado. Então, é isso aí. Você pensou certo. A resposta seria 69 semanas, de verdade. Dependendo do ponto de vista, né? Você pode falar que é 69 e 62. Conforme a linguagem da profecia, são 62 semanas. 434 anos depois que Daniel... 434 anos depois da reconstrução da cidade de Jerusalém. E se tiver mais pergunta, meu bem está aqui. A Niceia é a minha assistente de perguntas. Você tem essa? Se tiver mais pergunta, vai pondo aí, gente, tá bom? Para a gente tentar responder, para a gente ganhar o time aqui. Perfeito. Ok. Perfeito. Então... E depois das 62 semanas, né, será cortado o Messias, dos 434 anos. E você pode também interpretar depois das 69 semanas. Mas
o Messias será cortado. Esse Messias aqui é a pessoa de Cristo. Mas a gente vai ver aí que tem um outro cara, além desse Messias. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir. Opa, tem um tal de um príncipe que vai vir aí. Destruirá a cidade. Opa! E o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Aparece aí um camarada agora, aparece aí esse príncipe, e esse príncipe ele vai destruir a cidade, ok? De que cidade? Lógico, a cidade de Jerusalém, e o santuário, o santuário do templo de Jerusalém, e o fim desse príncipe, né? Que não é o Cristo, que não é o Messias, será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então agora a gente já começa aqui, vê um cenário de guerra, vê um cenário de um camarada que é colocado por Daniel como um príncipe e que vai acontecer aqui determinadas as assolações. Esse cara ele vai vir para tocar o terror, esse cara vai vir para destruir a cidade de Jerusalém, esse cara vai vir para trazer abominação ao santuário. Vamos lá? Templo. Então, o templo de Salomão havia sido destruído, tá? O templo de Salomão havia sido destruído. Quando Daniel está lá na Babilônia, esses 70 anos o templo havia sido destruído, então eles voltam para reconstruir o templo e agora é no reinado de Zorobabel que o segundo templo é construído. O segundo templo já foi destruído também na década de 70 de Cristo e o templo de Zorobabel também havia sido destruído e agora o templo de Jesus tinha lá o templo de Herodes, ok? Então o templo foi reconstruído 2 vezes. Nós estamos falando de 3 templos aqui. Mas o que importa para a gente, tem algumas interpretações que essa profecia já foi cumprida quando Tito entra em Jerusalém, destrói o templo, mas enfim. Mas o que importa para a gente aqui, e sem querer enrolar nessa questão de interpretação, meu motivo não é entrar nos detalhes, porque senão a gente vai ficar aqui um mês, e eu não quero isso, eu quero que a gente avance no estudo. Mas o que a gente pode aproveitar dessa profecia para o nosso estudo é dizer o seguinte, que vai haver a manifestação desse príncipe, e esse cara ele vai tocar o terror na cidade de Jerusalém, e ele vai destruir o santuário, e isso era um sacrilégio, destruir o santuário de Deus naquela época. E aí a gente precisa entender que o santuário era aquele local onde ficava o Santo dos Santos, né? Onde ninguém podia entrar ali, cara, lá no Santo dos Santos, onde os sacerdotes, ao entrar no Santo dos Santos, eles eram amarrados, porque se Deus matasse o camarada, desmaiasse lá, com a presença de Deus, ele é puxado por uma corda. Então o Santo dos Santos era o local de habitação de Deus no tabernáculo, e depois o tabernáculo se torna templo. Então o camarada ele vai entrar lá e vai causar o terror lá no Santo dos Santos. Então você imagina o tamanho da aberração que esse cara vai fazer, ok? Então esse príncipe é o anticristo. E a gente vai desenvolver isso mais quando a gente falar do tema do anticristo. A gente volta nessa profecia de novo, ok? Esse príncipe, que é o anticristo, e a gente vai ver que é o anticristo. Olha o que vai acontecer com esse cara, olha o que ele vai fazer. Ele firmará uma aliança com muitos, por quanto tempo? Quanto tempo está escrito aí, meu bem? 1 semana. Ele vai firmar uma aliança com muitos por quanto tempo? 1 semana. A gente já entendeu que 1 semana é uma semana de anos e são 7 anos. Então, o príncipe, o anticristo, ele vai estabelecer uma aliança, um acordo durante um período de 7 anos, durante um período de 1 semana. Ok? E na metade da semana, então, se 1 semana tem 7 anos, quantos anos tem a metade de 1 semana? 3 anos e meio. Já lembra dos 3 anos e meio? Né? Então, na metade da semana,
para cessar o sacrifício. Olha o que esse cara vai fazer. Então ele faz uma aliança com Israel, só que na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o que? O assolador. Entra um outro cara aí, a gente vai ver daqui a pouco. E isso até o que? A consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então a gente já tem mais pistas aqui, para que a gente entre no livro de Apocalipse. A gente tem pistas aqui de que vai ter um camarada, esse cara ele tem medalhão de príncipe, é um cara nobre, né? Um cara reconhecido. E esse cara vai fazer um acordo com Israel, e aqui eu já posso dizer com a humanidade, né? E esse acordo ele vai ser quebrado por esse cara na metade do período que foi estabelecido por Deus. Okay? Eu gosto de pensar de forma mais simbólica nesses números do que de forma literal. Então, o anticristo, esse príncipe, esse ungido, ele vai estabelecer um momento de aliança com a humanidade, com a terra, mas em um determinado momento ele vai mostrar a cara dele. O começo é um começo de paz, começo de prosperidade. É um cara que vai resolver o problema de muita gente, um cara que vai resolver o problema de fome. É um cara que vai, cara que vai unir nações, né? E só que em determinado momento, na metade do período que Deus determinou para esse ministério, ele mostra a cara de quem fato ele é. Então ele vai fazer cessar os sacrifícios. Aqui a gente está falando dos sacrifícios aí do povo de Israel no templo, enfim, e ele vai ser um cara que vai causar muitas abominações. Ok? Sigamos em frente. Mais um pouquinho. Perfeito. Aí a gente lembra mais uma vez, 70 semanas, são 490 anos. Uma semana, conforme Levíticos 25 e 28, são 7 anos. Perfeito. Propósito. Perfeito. 7 semanas, 49 anos, a reconstrução de Jerusalém. Foi em 444 a.C., um dado histórico. Ok? E a gente, de fato, contou 49 anos para a reconstrução de Jerusalém, que já aconteceu. E era aqui que eu queria chegar. Então vamos lá. 69 semanas, 483 anos. Então no dia 5 de março do ano 444 a.C., houve o decreto de Artaxerxes, conforme Neemias capítulo 2, verso 1 e 8. Okay? Então foi nessa data. E no dia 30 de março, no ano 33 depois de Cristo, na verdade, porque não é no ano 30, né? Porque o calendário cristão que nós temos, ele está 3 anos atrasado. E aí eu não vou aqui dizer os motivos pelo qual, mas a contagem do calendário cristão ela está 3 anos atrasado. Ok? Segue em frente aí, depois dá uma pesquisada lá que você vai ter mais informação sobre isso. Dá uma googada lá que o Google tem bastante informação sobre isso. Então, no dia 30 de março, ok? Uma data aproximada, certamente, é lógico, né? Mas é uma data que faz muito sentido. Houve a entrada triunfal de Jesus, conforme Lucas capítulo 19, verso 28 a 40. Ok? Como é que a gente chega nessas datas? Estudos arqueológicos, ok? E também nós não vamos comentar aqui. Então, as 69 semanas, na nossa interpretação, elas foram cumpridas. Faltam 7 semanas a serem cumpridas. E elas não foram cumpridas ainda porque houve um enxerto dos gentios no povo de Deus, conforme a gente interpreta ali Romanos capítulo 11. Então, o fato é que as últimas semanas não foram concluídas. E diferente de conta, a gente precisa ter em mente o seguinte, que o propósito das 70 semanas é trazer justiça,
é trazer paz, é trazer justiça eterna, é fazer com que o pecado cesse, com que as transgressões cessem. Então, diferente dos números, a gente não precisa necessariamente concordar com os números, mas a gente precisa concordar que as 70 semanas de Daniel não foram cumpridas, porque o pecado ainda está aí, a justiça eterna não foi promovida ainda. Então, muito daquilo que nós lemos na profecia das 70 semanas não se cumpriram do ponto de vista moral, do ponto de vista bíblico, né? Então, a gente necessariamente precisa concluir que falta terminar aí esse período. E a gente entende que esse período, de fato, é a última semana, são essas 7 semanas. E essas 7 semanas, elas acontecem necessariamente quando o príncipe, né, esse camarada de medalhão nobre, ele estabelece uma aliança com o mundo, ok? Ele estabelece uma aliança com o povo de Israel, e aí então começa a se contar então a última semana para se fechar o todo das 70 semanas. Feito. Sigamos em frente, o que a gente tem aqui? Ok. Então vamos lá. 69 semanas. Coloquei aqui não é um gráfico, né? Não sei nem como é que chama isso, mas eu tentei aqui trazer uma figura para os irmãos. 69 semanas, 483 anos. Isso vai do dia 5 de março, quando de fato esse dado é um dado histórico, né, dentro da arqueologia, quando de fato Artaxerxes assina a promulgação para o povo sair da Babilônia. Isso aconteceu em 444 a.C. E os 483 anos eles vão acontecer em 30 de março, ok? 33 anos depois de Cristo. E é exatamente o momento que o ministério de Jesus está acontecendo, o momento da crucificação de Jesus. Então, os números, eles não são precisos? Não são precisos. Mas é terrível a gente pensar de que mesmo nessa pouca imprecisão, as coisas de fato aconteceram como estão escritas na profecia de Daniel, né? Interessante isso. E aí, como eu disse, falta agora uma semana, faltam agora 7 anos, uma vez que as 69 semanas, uma vez que os 483 anos foram cumpridos. Faltam agora uma semana e 7 anos. E aí a gente lembra que durante esse período de 7 anos, esse príncipe, esse camarada, ele na primeira metade, no final da primeira metade, ele vai ali trazer assolação, abominação, e ele vai destruir o local que a palavra de Deus chama de Santo dos Santos. E aí, agora a gente já pode pensar o seguinte. Esse período, esse primeiro parte dessa semana, diferente se é 3 anos e meio, se é 4 anos, se é 5 anos, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte. E ao se manifestar esse príncipe, ao anticristo se manifestar, e o que a gente pode dizer com certeza é que haverá uma aliança com o povo de Israel. Haverá uma aliança do povo de Deus com esse camarada. Então esse camarada, de alguma forma, vai convencer a humanidade, ele vai convencer inclusive a igreja de Cristo, ele vai... ou melhor, ele vai convencer o povo de Deus. Eu estou usando a palavra povo de Deus para ser um pouco mais abrangente aqui, né? Então ele vai convencer aí o povo de Israel, ele vai convencer a humanidade. Na verdade, não vai convencer a igreja, porque a igreja não estará mais aqui. Ok? Junto para daqui a pouco, talvez, daqui a umas 2, 3 semanas. Mas haverá uma manifestação muito forte dele, em que ele vai resolver muito problema de tecnologia, problema de saúde, problema de fome, problema de emprego. E essa aliança, ela vai ser uma aliança global. E aí, na metade do tempo dessa aliança,
ele vai romper com a humanidade, ele rompe ali com o povo de Israel, e aí ele mostra de fato quem ele é. E a grande tribulação, amados, vamos lá, olha só. A grande tribulação, aquilo que nós chamamos de grande tribulação, aquilo que a Bíblia fala de grande tribulação, lá em Mateus capítulo 24, Marcos 13, e também a partir de Apocalipse capítulo 6, a grande tribulação, ela começa exatamente no momento em que esse príncipe, no momento em que essa pessoa que tem medalhão nobre, no momento em que o anticristo, ele rompe a aliança. A grande tribulação, perceba, olha só, ela vai acontecer por motivação desse príncipe que vai perseguir a humanidade. Okay? Ele vai perseguir aquelas pessoas que vão entender que aquilo que estava escrito na Bíblia era verdadeiro e que a igreja já não está mais aí, e agora essas pessoas que vão ainda aceitar a Cristo mesmo nesse período, não vão negar, o anticristo ele vai estabelecer e vai deflagrar uma grande tribulação sobre essas pessoas, sobre a humanidade. Quem ficar do ladinho dele vai ficar bem, no primeiro momento, né? Mas depois a casa vai cair para todo mundo. Mas então a grande tribulação, ela acontece pela manifestação desse camarada após 3 anos e meio de aliança com o povo de Israel e aliança com a humanidade. Ok? Tem pergunta aí, meu bem? Se não tem pergunta, agora nós temos... Não dá tempo, ok? Eu quero ler um texto aqui com você, ok? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí. Vamos caminhar mais 10 minutinhos, tem um pouquinho mais de paciência. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ok? Capítulo 2. Capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Diz o seguinte aqui, o capítulo 2. Eu estou aqui já no verso 1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, antes da vinda de Cristo, perfeito? Haverá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é o Deus. Vamos lá? Bom, quem que é esse cara? Ele é um homem, gente. Homem. O anticristo, ele é um homem. Esse príncipe, ele não é nenhuma entidade angelical. Ele é um homem, é uma pessoa de carne e osso. Okay? Ele é um homem. Ele é um ser de natureza humana. Então, será revelado o homem do pecado, filho da perdição. E ele se opõe a tudo que se chama Deus, é objeto, enfim. E olha que interessante. Até assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é o Deus. Lembra lá o que Daniel diz para nós no capítulo 9? Esse camarada ele vai fazer uma aliança com o povo. No metade dessa aliança ele rompe e aí ele vai trazer abominações e vai destruir o santuário de Deus. E esse homem do pecado aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que antes da vida de Cristo, ele vai se sentar lá no local, lá no Santo dos Santos, e esse cara, ele vai se denominar o próprio Deus. Então o anticristo, ele começa com aquela falinha doce, vai resolver o problema de todo mundo, dá cartão de crédito para a turma aí,
mas depois ele vai sentar lá no lugar do Santo dos Santos e ele vai se proclamar Deus. E aí, quem não comer da comidinha dele, quem não ler da cartilha dele, a gente já sabe o que vai acontecer a partir do capítulo 6 de Apocalipse, ok? Então, esse camarada vai se proclamar Deus. O anticristo, ele vai se proclamar Deus. Okay? Ele vai se proclamar Deus. Verso 7, 2 Tessalonicenses 2,7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Ó, o mistério da iniquidade já está em ação. O trabalho do anticristo já está em ação. O apóstolo João vai falar na carta dele, na sua primeira carta, que filhinhos, ouvistes que o anticristo vem. Eu, porém, vos digo que o espírito do anticristo já está no mundo. Nos afirma o apóstolo João na sua primeira carta. O espírito do anticristo já está no mundo. O anticristo nasceu? Não sei. Mas o espírito dele já opera no mundo. Perfeito? Já opera no mundo. A gente vai passar por todos esses textos ainda aí, ok? Então, existe hoje um trabalho, um ministério, existe hoje uma maquinação do mal promovida pelo espírito do anticristo no mundo. Então, aqui fica um alerta, né? Às vezes a gente acha muito engraçadinho as coisas que a gente vê na internet, na televisão. A gente não vê problema nenhum porque a gente é crente moderninho. Aí a gente consome todo tipo de tecnologia, a gente assiste qualquer filme, faz o que quer da vida e tá tudo certo. Na verdade, o diabo, ele já está trabalhando para a manifestação do homem, desse príncipe, desse anticristo no mundo. O mundo está convergindo para isso, as coisas estão convergindo para isso. Isso é fato, isso é fato. Haverá um domínio global do anticristo, isso é fato, queridos, né? A tecnologia está aí e vai ser uma ferramenta muito utilizada pelo anticristo para que ele possa dominar todas as pessoas. A globalização não tem jeito, a globalização é um fator que, do ponto de vista social, é um fator econômico, cultural, mas do ponto de vista da revelação da palavra de Deus, globalização é um instrumento pelo qual o anticristo também vai se apoderar para poder fazer uma aliança com todas as nações. Nós estamos aí, pelo que eu ouvi dizer aí no noticiário, o Dória já está aí fazendo um merchan para poder comprar vacina do coronavírus da China. Por conta do quê? Por conta da globalização. Então, isso é fato, né? Então, vamos lá, de novo, verso 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Hoje, o anticristo já está operando. De forma, talvez não presencial, mas o espírito dele já opera no mundo. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Volta depois aqui nesse texto. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ok? Lá no livro de Apocalipse a gente volta nesse texto e essas figuras todas estão lá também. Olha que interessante. O Espírito, esse homem de pecado, ele ainda não se manifestou por conta daquele que agora o detém. Daquele que agora o detém. Então, esse agora que aquele o detém aqui, tem algumas interpretações. Alguns dizem que aquele que o detém é a presença da igreja no mundo, aquele que detém é o Espírito Santo de Deus e aquele que o detém é o próprio Senhor. Eu gosto de dizer que é o próprio Senhor, porque o anticristo não se manifestou ainda, porque o próprio Senhor ainda está detendo essa manifestação mais objetiva dele. Verso 8. Então, depois que aquele que o detém deixar de detê-lo, verso 8, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus vai fazer o quê? Matará como? Com bomba atômica? Matará com grande esforço? Matará com as miríades e milhares de anjos do céu?
Jesus Cristo vai matar esse caboclo com o sopro da sua boca. Pela manifestação do quê? Da sua vinda. Então, olha que bela que é a palavra do Senhor, né? Jesus Cristo, ele vai matar o anticristo com um soprinho. E o cara que se acha o cara, na verdade, ele vai entender que ele não é um cara nenhum. E quando que isso vai acontecer? Na vinda de Jesus Cristo. Feito? Na vinda de Jesus Cristo. A gente vai falar mais do anticristo na próxima semana. E nós temos aí agora o horário 21h13. Então, eu já quero aqui adiantar um assunto contigo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Volta uma página aí, por favor, na sua Bíblia. Volta uma página, a gente já está terminando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Diz o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Paulo aqui está falando dos que morreram, não dos que dormem necessariamente. Ele está usando aqui uma figura de linguagem, um eufemismo. A ideia aqui é não trazer peso da palavra morte, né? É quando um crente morre, a gente fala, olha, foi morar com o Senhor. Foi morar com o Senhor mesmo, agora ele está descansando. Está descansando mesmo, mas na verdade ele também morreu. O apóstolo Paulo está evitando colocar aqui a palavra morte, tá? Não sejamos ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu, surgiu, cremos também que Deus, olha só, meus irmãos, Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que dormiram. Ok? Aqueles que dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, ok? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Esses que dormem em Cristo, que na verdade não estão dormindo em consciência. Lembra da figura de linguagem? Eles estão agora, quem morre, está nesse exato momento com toda a consciência. Aqueles que estão perdidos e aqueles que estão com o Senhor. Okay? Mas quando Jesus Cristo voltar, ou melhor, quando Jesus Cristo voltar nos céus, perfeito? Ele volta com a sua igreja e essa sua igreja ressurge. A igreja que já está com ele. E essa ressurreição, na verdade, é uma ressurreição para a tomada do corpo glorificado. Então eles vêm e tomam o corpo glorificado. Né? Verso 12. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Nós temos uma única vinda de Cristo, e a vinda de Cristo não é o arrebatamento, não é esse assalto que Jesus Cristo traz sobre a igreja. Ok? Então, quando nós pensamos em vinda de Cristo, nós precisamos pensar na vinda de Cristo depois da tribulação, quando Jesus voltar para acabar com a perseguição que o anticristo vai trazer sobre o mundo e que aí, com o sopro da sua boca, Jesus Cristo mata o anticristo. Então, a gente precisa definir isso aqui de forma clara. Vinda de Cristo é a vinda física dele, onde o profeta Zacarias nos indica que ele vai tocar os seus pés em Jerusalém.
Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo não fala da vinda necessariamente dele aqui na terra para poder estabelecer aí o final de todas as coisas. Ali o apóstolo Paulo está falando da retirada que o Senhor Jesus Cristo vai fazer da sua igreja. Então, quando Jesus Cristo vem, vou colocar a câmera maior aqui. Isso. Então, quando Jesus Cristo vem, ele não vem sozinho. O arcanjo toca lá a trombeta e todos os santos de todas as épocas vêm com Jesus e nesse momento, nos ares, eles tomam o corpo, que é a ressurreição, eles vão ressuscitar primeiro e nós, os que estivermos vivos, ou pelo menos aqueles que estiverem vivos, vão ser arrebatados ao céu e também tomar do seu corpo glorificado e lá nós vamos nos encontrar com os irmãos que morreram em Cristo e estaremos com Jesus para todo sempre. Ok? Então nós estamos lá no céu. Estamos lá no céu durante esse período com Jesus e aí acontece as bodas, que é o que os evangelhos vão nos falar, as bodas de casamento, né? Vai acontecer as bodas, que é a festa do nosso casamento com o Senhor, porque nós somos a noiva de Cristo. Aqui, enquanto terra, durante essas 7 semanas, ou durante esse período de 7 anos, ou durante esse período aí, que é da última semana de Daniel, o anticristo vai estar fazendo aliança com o mundo, vai estar fazendo aliança com Israel. Na metade desse período, e vai acontecer aí a deflagração da perseguição da humanidade. O anticristo começa a perseguir aquelas pessoas que entenderam que ele não é boa gente. E aí então, ao final da segunda metade da semana, ou ao final dos 3 anos e meio, enfim, Jesus Cristo vem e bota a ordem no negócio. E quando Jesus Cristo voltar, adivinha quem vai estar com ele? Eu e você. Você é salvo em Jesus Cristo. Então nós vamos voltar nesse lugar aqui, juntamente com Jesus, para reinar com Ele durante um grande período que a Bíblia fala, chama de milênio, ok? A gente vai reinar com Jesus durante um grande período, e aí depois depois de pôr ordem aqui, aí esse mundo vai ser destruído por Jesus, o novo céu e nova terra, a gente segue para frente. Falei bastante coisa hoje, hein? Eu sei que pode estar dando um nó na cabeça aí, mas a gente avançou bastante hoje. Então, muitos conceitos que a gente estudou hoje, a gente vai repassar para a gente poder aí seguir nosso ensino com qualidade. Bem, temos perguntas, meu bem? Se a gente não tem pergunta, então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai então, na próxima semana, a gente vai falar do anticristo, ok? A gente vai falar do anticristo, porque aí a gente vai ter a real noção de que esse período que acontece a partir de Apocalipse capítulo 6 é o período da segunda metade da 70ª semana profetizada por Daniel. Amém? Deus abençoe e você possa aí, ter recebido a palavra de Deus com amor ao seu coração. E eu incentivo você a estudar esses textos, não ficar só com essas lives, porque é muito conteúdo e se você estudar, certamente Deus vai te abençoar muito aí. Beijo no coração e vamos orar então. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós te agradecemos. Deus, nós reconhecemos a nossa limitação com relação à compreensão das suas escrituras, por isso nós precisamos do teu Espírito Santo. E, ó Deus, a vinda do teu Filho, ela possa ser, ó Pai, um momento glorioso e há de ser, e que o teu Filho possa se manifestar soberanamente sobre todas as nações. Nós te agradecemos porque, ó Pai, toda a tua palavra há de ser cumprida. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós estamos seguros e firmes, assim como Daniel estava, de que a tua palavra iria ser cumprida. Pode passar todas as coisas, ó Pai Santo, menos a tua palavra. Nós te agradecemos por isso. Ser comigo,
com meus irmãos, com aquelas pessoas que porventura um dia, Pai, vão ter acesso a esse conteúdo. E nós cremos, ó Pai, que um dia é possível e durante a grande tribulação e durante, Pai Santo, a manifestação desse príncipe, quem sabe, ó Deus, essas lives, esses filmes, ó Pai Santo, que estão sendo produzidos hoje pela Tua igreja, por conta da pandemia, essas pessoas não terão acesso lá naquele período difícil. E talvez lá naquele período difícil, as pessoas, ó Pai Santo, através dessa live e de outras, possam ter contato com o Teu Evangelho e entenderem, ó Pai Santo, que ainda haverá esperança para elas. Nos use. Nós não sabemos quais são os Seus meios, nós não sabemos quais são os Seus caminhos, mas nós acreditamos que, ó Pai Santo, todas as coisas estão de acordo com o Seu propósito. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus nós oramos. Que Deus abençoe sua vida.